recebendo duas palestrantes, a Carmelinda Gonçalves, que é responsável pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica da CESACRE, e a Rosineide Monteiro, que é responsável pelo CIEVS. As duas vão abordar o tema sobre os agravos de notificação compulsória e situação atual, desafios para a vigilância epidemiológica no Acre. Então sejam bem-vindas, meninas, e boa web para todos vocês. Boa tarde. Bom, eu sou a Carmelinda Gonçalves, eu sou técnica da Vigilância Epidemiológica, eu estou aqui representando, na verdade, a diretoria de vigilância, né, a chefe da divisão de vigilância epidemiológica, a fim de que nós possamos apresentar sobre a questão das doenças de notificações compulsórias, em relação à importância no preenchimento da ficha, assim como os desafios que nós temos em relação ao preenchimento, às notificações, como também a investigação das fichas e todos os agravos. Boa tarde. Como ela apresentou, eu sou a Rosineide. Atualmente estou na frente do CIEV, Centro de Formação Estratégica de Vigilância Epidemiológica, e estamos aqui para dar um apoio aos questionamentos que aparecerem, que a gente puder ajudar todos vocês, estaremos aqui. Então, boa web para todos nós. Vamos começar, né? Então, nós somos da Secretaria Estadual de Saúde, né, Departamento de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. Então, vamos falar sobre as doenças de notificação compulsória e a importância do preenchimento da ficha de notificação, assim como seus desafios. Então, nós começamos apresentando falando da portaria de consolidação número 4 de 28 de setembro de 2017, o qual abrange muitas portarias de vigilância em saúde, entre outras, especialmente a portaria número 204 de fevereiro de 2016, o qual define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública nos serviços de saúde públicos e privados. Também em todo o território nacional, né, nos termos do anexo e de outras providências. Bom, sobre essa portaria, o artigo 2 fala que, para fins de notificação compulsória de importância nacional, serão considerados os seguintes conceitos. Um desses conceitos são o agravo. O que é um agravo? É qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo provocado por circunstâncias nocivas, né, como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, abuso de drogas, lesões decorrentes de violências interpessoais, como agressão, maus tratos e também lesões autoprovocadas. Autoridades de saúde. Autoridade de saúde, na verdade, o Ministério e Secretaria de Estados, né, Distrito Federal e municípios, responsável pela vigilância em saúde, né, em cada esfera de gestão do Sistema Único de Saúde. E doença? Doença, como sabemos, é enfermidade ou estado clínico, independente de origem ou fonte, que represente ou possa representar um dano significativo para todos os seres humanos. A epizootia seria o quê? Doença ou morte de animal ou de um grupo de animais que possa apresentar risco à saúde pública. Um bem clássico que nós temos aí é sobre a raiva, né, em cães. Evento de saúde pública. Evento de saúde pública é uma situação que pode constituir um potencial ameaça à saúde pública, como a ocorrência de um surto ou epidemia, doença ou agravo de causa desconhecida, alteração do padrão clínico epidemiológico de doenças conhecidas, considerando um potencial de disseminação, a magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência e a vulnerabilidade, bem como epizootias ou agravos decorrentes de desastre ou acidentes, como aconteceu esse ano lá em Marechal Thaumaturgo, do surto em doenças de Chagas, né? E também em alguns outros casos que aconteceu no decorrer do ano, né? Como a meningite, entre outros agravos. A notificação compulsória, esse é o nosso pico principal, nessa questão principal, que a notificação compulsória é uma comunicação obrigatória, né? Então, está falando compulsória, justamente nós temos a obrigação, né, de comunicar à autoridade de saúde
ela pode ser realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsável pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, podendo ser imediata ou semanal. Essa notificação compulsória, ela, dependendo do agravo, ela tem que ser realmente de forma imediata, porque tem doenças que elas têm o grau muito forte de letalidade. A notificação compulsória imediata é em até 24 horas a partir do conhecimento da ocorrência da doença, agravo ou evento de saúde pública pelo meio de comunicação mais rápido possível. E sobre esse tópico aí, a Rose pode falar para a gente sobre os CIEVs. Vigilância em saúde, né? Nós trabalhamos com a monitorização das doenças de notificação imediata. Toda doença que deve ser, de acordo com a portaria 204, né, no seu anexo, que diz doença de notificação imediata, que é aquela que tem que ser notificada em até 24 horas, deve ser comunicado primeiramente à vigilância do município, posteriormente aos CIEVs do Estado. No Estado do Acre, nós temos 2 CIEVs, que é o CIEVs do Estado, né, e o CIEV da capital, que é de Rio Branco. Então, para os municípios, eles podem entrar em contato diante de uma suspeita ou confirmação de uma doença de notificação compulsória imediata, deve comunicar ao CIEVs estadual e, posteriormente, a área técnica. Pode notificar os 2, não tem problema. O importante é que tem que notificar os CIEVs também. Estou elaborando um protocolo para notificação para ser encaminhado para todos os municípios de como fazer essa notificação e quais os telefones. Mas nós não temos telefone institucional, nós temos telefone dos plantonistas, que é o meu próprio telefone particular que eu utilizo para receber essas notificações. A gente recebe por e-mail também as notificações, que a gente monitora os e-mails diariamente. E as notificações imediatas, está lá na portaria, nós fazemos esse monitoramento para dar resposta para o Ministério da Saúde das doenças que estão acometendo o nosso estado, que tem que ser imediatamente notificadas, investigadas, em caso de bloqueio, realizar o bloqueio. Desastres naturais também é de notificação imediata, e as epizootias, como é o caso que a Carmen já comentou. Então, nós monitoramos esse tipo de doenças e agravos. Posteriormente, eu passarei o número do CIEVs. Pode continuar. Tá? Bom, e a doença de notificação compulsória semanal. Essa doença de notificação compulsória semanal, essa notificação, na verdade, realizada em até 7 dias a partir do conhecimento da ocorrência de doença ou agravo. E a notificação compulsória negativa é a comunicação semanal realizada pelo responsável pelo estabelecimento de saúde, no caso as unidades de saúde, né, as secretarias municipais de saúde locais, os municípios, a autoridade de saúde, informando que na semana epidemiológica não foi identificado nenhuma doença, agravo ou evento de saúde pública constante na lista de notificação compulsória. Nós temos assim um exemplo das que são mais evidenciadas, que no caso é o sarampo, a PFA, a diarreia, o tétano. Então, assim, os profissionais de saúde, eles devem notificar semanalmente a não ocorrência desse agravo e enviar à Secretaria Municipal local. E nesse caso aí, a gente entra em relação à atenção básica. A atenção básica, ela deve comunicar isso à vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, que inclusive é uma integração que a gente vai falar no slide mais adiante. A vigilância sentinela é um modelo de vigilância realizada a partir do estabelecimento de saúde estratégico para a vigilância de morbidade, mortalidade ou agentes etiológicos de interesse para a saúde pública, né, com a participação facultativa, segundo norma técnica específica estabelecida pela Vigilância em Saúde, do SVS do Ministério da Saúde. Então, a ficha individual de notificação,
ela é preenchida pelas unidades assistenciais. Para cada paciente, quando ocorre a suspeita de ocorrência, né, de problema de saúde, de notificação compulsória ou de interesse nacional, estadual ou municipal. Então, assim, essa ficha individual de notificação, ela obrigatoriamente ela deve ser preenchida em todos os agravos de notificação compulsória. Quando aqui fala pelas unidades de assistência, são as unidades básicas de saúde, unidade de saúde da família, ou seja, todas as unidades assistenciais, elas devem devem preencher a ficha de investigação, de notificação individual. Então, a importância. Então, a importância o que é? Notificar. Então, notificar não é simplesmente preencher mais um papel, gente. Essa é muito importante. Tem que aumentar a burocracia, dificultar o trabalho, algo sem importância. Não é isso. Na verdade, nós precisamos entender a importância que a notificação é a peça-chave para o controle, redução, prevenção e até erradicação de muitas doenças e agravos. Então, assim, a doença no serviço de saúde, a notificação, desculpa, no serviço de saúde, ela é de fundamental importância. Para quê? Para que se possa estabelecer novas estratégias de trabalho. Então, qual é o foco principal? Notificar as doenças de notificações compulsórias. Isso é fundamental. Aqui a gente fala um pouquinho sobre também a completitude e assistência. Lembrando que todos esses slides que eu estou passando para vocês, eles fazem parte da portaria, tá? 204. Então, a completitude e consistência, o que é? Qualidade, característica ou estado do que é completo. Tá? Então, o que é a completitude? A gente fala assim no grau das fichas de notificação. É o grau de preenchimento, né, da variável analisada, mensurado pela proporção de notificação com variável preenchida com categoria distinta daquelas indicadoras de ausência do dado. As variáveis em branco ou preenchidas com ignorado são consideradas como incompletas. Então, nós como profissionais de saúde, nós temos que estar atento exatamente nisso. Nós precisamos ver quais são os campos principais, porque isso aí interfere na avaliação dos dados. A Rose vai falar um pouquinho sobre isso. Tem inúmeras variáveis. Todas essas variáveis são importantes para qualificar o banco de dados. Se uma ficha de investigação existe muitos campos ignorados ou em branco, esse nosso banco não vai dar um dado real e fidedigno. Daí a importância de se preencher todos os campos das fichas de investigação daquele agravo e doença. Tá? Para nós termos um banco fidedigno, gerando um dado real, um dado fidedigno, um dado que mostre realmente o que está acontecendo na saúde da população. É isso aí, então para vocês verem como é importante não só notificar, não só preencher, né? Mas assim, a gente tem que observar os campos principais, porque sem isso, como é que nós vamos conseguir avaliar os dados, né? Sobre a consistência. A consistência é o grau de coerência do dado de determinada variável ou de outra relacionada. Por exemplo, o registro de uma pessoa com nome, data de nascimento ou com sexo preenchido como indefinido seria considerado um dado conflitante. Daí vocês imaginam uma certa situação. Vamos colocar aí Maria Aparecida da Silva. Quantos milhões de Maria Aparecida da Silva existem por aí? Então, nós temos que ter coerência. Então, assim, colocar o nome da mãe, colocar dados coerentes que a gente possa distinguir e identificar exatamente o paciente, para que a gente possa definir direitinho os campos, o preenchimento como definido, para que não ocorra nenhum dado conflitante. Bom, aqui tem uma outra portaria que é sobre o NUVE. Essa portaria é um número 688 de outubro de 2012. Essa portaria institui os núcleos de vigilância epidemiológica no âmbito hospitalar, que são os NUVEs.
e os subordinam à Divisão de Vigilância Epidemiológica Estadual, define as competências do Estado, os critérios para a qualificação das unidades hospitalares de referência estadual e o escopo das atividades a serem desenvolvidas pelos núcleos hospitalares de epidemiologia. A gente sabe que, naquela portaria anterior que nós vimos, a 204, é mais pela questão da assistência, mas engloba também os NUVES, porque no núcleo, no ambiente hospitalar, no âmbito hospitalar, nós recebemos muitos agravos. Nós recebemos hepatite, nós recebemos chagas, recebemos HIV, recebemos tudo. E todos esses agravos, eles precisam ser notificados. Eles devem ser notificados. Então, assistência às ações para vigilância em relação a isso, a gestão, a gente faz uma pergunta. Equipe de saúde sensibilizada e capacitada para atuar nas ações de vigilância? Então, assim, nossas equipes são, na verdade, elas são, mas a gente tem que ter essa observância, tem que observar para que realmente, porque como são pessoas que estão num ambiente diferenciado do município, nós precisamos estar em constante contato com essas pessoas, justamente com esses técnicos, para ver se realmente a vigilância está sendo de acordo, se eles estão fazendo vigilância, se estão preenchendo de acordo. Também sobre o plano de trabalho montado pelos diversos atores. Ou seja, a Rosineide ela falou sobre a questão, ela está montando o POP do CIEVS, mas existe um POP para cada agravo. Então, a gente tem que estar atento para isso. Né? Então, cada agravo tem o POP das hepatites, tem o POP de leishmaniose, tem um POP do tétano. Então, assim, nós precisamos identificar quais são as particularidades de cada um, ou seja, essa equipe que está no NUVE, ela precisa identificar, organizar o fluxo de informação entre as unidades de saúde, atenção básica, hospitais e referências. Eu coloquei aqui sobre os desafios do NUVE. Então, dos desafios, o que seria? Recursos humanos. Infelizmente, nos NUVE, nós temos pouco recursos humanos envolvido. Então, qual seria o nosso desafio? Vigiar, no caso eles, notificar, investigar e principalmente também, em conjunto com tudo, comunicar. Nós precisamos ser comunicados como Estado, o município precisa ser comunicado como município. Para quê? Para que nós possamos aproveitar o tempo oportuno de atender esse agravo, de fazer a investigação, a fim de evitar uma futura letalidade do agravo, dependendo do agravo, né? A Política Nacional de Atenção Básica, que é o PNAD, da Portaria 2436, de setembro de 2017, o que ela é? Um conjunto de ações de saúde individuais, familiares, coletivas, que envolve proteção, prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento. Existe também a reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvidas em meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada. Realizado também com equipe multiprofissional, dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes elas assumem responsabilidade sanitária. Eu gostaria que a Rosineide falasse um pouco sobre essa questão, né, dessa necessidade da integração da atenção básica com a vigilância epidemiológica. Todo mundo, a gente já ouve muito falar da questão de, porque a atenção básica, o posto de saúde é a porta de entrada, né, das doenças e do paciente. Então, já faz muito tempo que existe essa visão de se integrar mais, integrar de verdade a atenção básica e a vigilância epidemiológica. Com essa portaria, o conceito está bem explicado. É o quê? Proteção, prevenção, promoção, diagnóstico e realização de ação de vigilância. Então, o enfermeiro, o médico, o agente de saúde, todos nós que trabalhamos, e nós também trabalhamos na gestão, a gente precisa saber que também fazemos parte da vigilância em saúde, que também é nossa responsabilidade saber quais doenças e agravos aquela população de abrangência daquela unidade de saúde está sendo acometida. Então, aquela história de dizer que eu não vou notificar porque eu não sou vigilância epidemiológica, sim,
É vigilância epidemiológica, sim. Então, da onde que vem a primeira fonte de notificação? É o posto de saúde. É o médico que atendeu lá no posto de saúde, é o médico que atendeu lá no hospital. Todos esses casos precisam ser notificados. Mas quem é que vai notificar? E aí vai depender quem vai notificar, quem vai dizer é o município, é o coordenador daquela unidade de saúde que vai estabelecer um fluxo dentro daquela unidade. Mas a atenção básica precisa saber e incorporar que estão inseridos nas ações de vigilância em saúde também. Tanto para promover o tratamento, a promoção à saúde, precisa saber qual linha vão enfatizar melhor aquela prevenção daquelas doenças. Porque a vigilância está dando os dados e a atenção básica está realizando as ações de promoção e prevenção daquelas doenças. Então, precisamos trabalhar juntos, vigilâncias dos municípios precisam trabalhar junto com a atenção básica, os enfermeiros precisam saber o que está acontecendo, que doença está sendo mais acometida no seu território, através dos dados gerados pela vigilância epidemiológica. Vigilância epidemiológica, além de notificar, monitorar, precisa também elaborar boletins, pelo menos algum informe dos seus municípios. A gente não tem o hábito de fazer boletins nos municípios para estar respaldando aquela ação que aquela unidade está realizando. Então, a gente precisa trabalhar mais integrado, tá? Integrado realmente. Ótimo. Então, sobre que nós colocamos sobre a vigilância epidemiológica, quais são os propósitos e as funções. Da vigilância epidemiológica seria o quê? Fornecer orientações técnicas permanentes para todos os profissionais de saúde. Constitui também um instrumento importante para o planejamento, organização e operacionalização dos sistemas de saúde. Então, e quais são as funções? Coleta e processamento de dados coletados, análise e interpretação, recomendações de medidas de controle apropriadas, promoção das ações de controles indicadas, avaliação e eficácia e efetividade das medidas adotadas e divulgação das informações pertinentes. Para tudo isso, como a Rosineide mesmo colocou, nós precisamos trabalhar a integração. Sem essa integração, fica difícil tanto o lado da atenção básica como o lado da vigilância epidemiológica trabalhar de uma forma mais completa. Então, a fonte de dados nós colocamos aqui, nós temos essa fonte de dados. Primeiro, a notificação que eu coloquei para vocês. Aí tem também sobre a questão do critério de inclusão de doenças e agravos na lista de notificação compulsória, o qual chama muita atenção. O que é? Que eu coloquei aí, que nós deve-se notificar a simples suspeita de doença. A notificação deverá ser sigilosa. A notificação deve ser feita mesmo na ausência de casos, que no caso a notificação negativa, o qual foi falado. A normatização. Definição das normas técnicas, ela é imprescindível para a uniformização de procedimentos e comparação de dados e informações produzidos pelo sistema de vigilâncias. Entre essa normatização, nós temos o POP, que na verdade são procedimento operacional padrão. Cada agravo tem o seu. Cada agravo tem o seu. É importante a definição da doença ou agravo, qual no POP tem isso. Geralmente os casos são classificados como suspeito, compatíveis ou confirmados. Retroalimentação do sistema, então é necessário, uma vez que notificamos, tem que ter a alimentação do sistema e a retroalimentação do sistema. Consiste no retorno regular de informações às fontes produtoras, demonstrando a sua contribuição no processo. Então, o conteúdo da informação fornecida deve corresponder às expectativas criadas nas fontes. E a credibilidade do sistema depende de que os profissionais de saúde e as lideranças comunitárias se sintam participantes e contribuintes. Então, assim, sobre essa questão da credibilidade do sistema também depende da forma como você preenche todos os campos, que isso aí é um desafio. Então, assim, a credibilidade se dá. Se você preenche todos os campos necessários, que nós falamos sobre a completitude, a consistência, então você pode ter certeza que nós vamos ter uma credibilidade satisfatória. Então, o principal sistema
que nós temos, que nós usamos, que tem todos os agravos de doenças de notificações compulsórias, é o SINAM, que é o Sistema de Informações de Agravos de Notificação. E a quem notifica? Nós temos o fluxo de notificação, existe a notificação nas instituições de saúde, pelos profissionais de saúde, que é encaminhada à vigilância epidemiológica local, né, do seu município. O que a vigilância faz? Ela qualifica e ela analisa. Depois é registrado, que é no SINAM, e vão para onde? No SINAM município, estado e Ministério da Saúde. Quem notifica? Essa é uma pergunta. Você, eu, todos nós profissionais de saúde, somos nós que notificamos, então, e precisamos notificar de uma forma correta. Bom, essa é a nossa apresentação. Nós temos aí o nosso contato, o telefone do CIEVES, na pessoa da Rosineide. Então, assim, temos o nosso contato aí. Caso vocês tenham alguma outra dúvida, vocês podem perguntar agora, né? Também pode mandar para o nosso e-mail, que a gente pode sanar as dúvidas particulares assim, sobre cada uma grave em questão. Com relação ao CIEVES, o meu número, né, que é o 92024363, apesar de ser particular, mas ele fica ligado 24 horas. E nós do CIEVES, que sou eu e a Renata, nós trabalhamos quando estamos, durante o final de semana, a gente trabalha em esquema de sobreaviso, então vocês podem ligar, não tem problema, dia, final de semana, feriado, nós trabalhamos com sobreaviso. Então, podem estar nos informando aquelas doenças de notificação imediata e surtos e epizootias, como também desastres naturais. Nós aqui, né, somos assim, privilegiados porque nós temos 2 desastres naturais, que é a seca e as alagações. Estávamos monitorando as doenças respiratórias, mas como vocês perceberam, teve uma diminuição das queimadas devido ao mesmo próprio período, né, que o inverno já está chegando, e, consequentemente, as doenças respiratórias estão já diminuindo o número de casos. Com relação à situação das doenças que mais notificaram esse ano, nós temos atendimento antirrábico, segundo lugar, temos violência interpessoal autoprovocada, acidente por animais peçonhentos, a leishmaniose, que é a área técnica da Carmen, a notificação de leptospirose, hepatites virais, cachumba, porque, como é sabido, aqui em Rio Branco, esse ano nós tivemos um surto de cachumba, que é a parotidite. Nós temos muitas notificações de sífilis em adulto, tuberculose e sífilis em gestante. Com relação a sífilis em gestante, já está bem, o número de casos de sífilis congênita também está muito elevado no nosso estado. Então, essas são as 10 doenças, agravos, que mais foram notificados agora em 2019. Não significa que foram com todos, o número de confirmados eu não tenho, mas tem o número de notificados. Tá? E chamando bem atenção para a questão da sífilis, principalmente da sífilis congênita, porque sífilis é uma doença, sífilis congênita é totalmente prevenível, totalmente evitável. Quer dizer, tem casos que realmente pode ser que não dê para você chegar ao tratamento da paciente devido mesmo ao acesso, mas é uma doença evitável e que a criança não precisa vir a óbito por conta de sífilis congênita. Mas o número de casos está muito alto no nosso estado, isso aí é sabido por vocês mesmos de cada unidade, de cada município. Então, atenção básica, vamos ficar de olho com relação a sífilis congênita, com relação ao acompanhamento ao pré-natal. Tá? Então, esse é o meu recado que eu deixo e estou aqui à disposição. Também tem o e-mail, né, do CIEVES, que é o notifica.saude@ac.gov.br, é o e-mail institucional do CIEVES e nós temos acesso diariamente para verificar as notificações que vocês possam estar enviando ou podem estar ligando também, tá bom? Mas muito obrigada, estou aqui para ajudá-los no que for preciso. Obrigada também. Então, estamos à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta,
Todas as unidades de saúde realizam. Bom, todas as unidades de saúde é para realizar, mas isso aí é um processo, é a questão do município. Se tem algum município onde existe uma unidade sentinela para realizar isso, isso depende de cada município. Mas é para ser realizado em todas as unidades de saúde, pelo menos até onde eu sei. Até porque todas as unidades de saúde ela tem a disponibilidade, né, dos testes rápidos, tanto de HIV como hepatite e sífilis. Então, quando a gente vai para esses municípios, então nós percebemos, né, quando a gente faz a supervisão integrada com os colegas da sífilis, hepatite, a gente percebe que geralmente não falta, né, os kits, assim, para fazer o teste rápido sempre tem sim. Ah, e a procura é grande, viu? Gente, quem tiver alguma dúvida pertinente ao tema, né, as palestrantes elas estão aqui para respondê-los. Nessa parte aqui de bate-papo do chat, você pode digitar a pergunta que a gente recebe aqui e elas respondem. Que deve ser feito para evitar sífilis congênita. Bom, já que nós temos testes rápidos, o que precisa ser feito? Acompanhar a gestante nas primeiras consultas de pré-natal, fazer o exame, fazer o teste, deu positivo e iniciar o tratamento. Dependendo se é sífilis primária, secundária ou terciária, existe tratamento específico. E aí tem que iniciar o tratamento imediatamente antes que perca aquela paciente. Então, o tratamento é para ser realizado no momento que obteve o resultado, né, e o enfermeiro recebeu o resultado do exame, ele precisa já entrar com o tratamento daquela paciente para que não ocorra a perda e nem a criança nasça com a doença. E mesmo na hora do parto também é realizado o teste e se deu positivo, a criança também recebe o tratamento. Mas a gente não... Teve um momento em que houve uma falta de medicamento, mas atualmente, esse medicamento está sendo disponibilizado. Então, a gente tem que trabalhar mesmo a questão do pré-natal para ser realizado nos primeiros meses, né, de gestação, para poder fazer o teste e fazer o acompanhamento desse paciente durante o pré-natal para ver se realmente o tratamento foi eficaz ou não. Então, é tratar mesmo e falar com a mãe, né, que está doente para realizar o tratamento do parceiro, porque não é mais obrigatório, segundo o Ministério da Saúde, para fazer o tratamento adequado, o tratamento do parceiro, mas cabe à mãe conversar com o seu parceiro e também realizar o tratamento, porque senão ela vai se contaminar novamente. Então, o tratamento que é disponibilizado precisa ser realizado em tempo hábil para a criança não ter a sífilis congênita. E outra situação também que a gente percebe que assim as mulheres elas têm um certo receio de falar com seus parceiros sobre isso. Então assim é muito receio, tem medo. Então na verdade que uma boa parte elas adquirem dos seus parceiros. Então elas às vezes deixam passar, se reinfectam por conta dessa situação de não falar com o parceiro para fazer o tratamento. Mais alguma dúvida? Bem, gente, então nós agradecemos a participação de todos, agradecemos as palestrantes de hoje. Lembramos a vocês que essa apresentação ela é disponível para download, né? Então você pode solicitar o download nessa seta aí, na parte inferior da sala e baixar em PDF, né? Para futuros estudos, a própria o endereço do e-mail, de telefone das palestrantes. Além disso, a gente também lembra da certificação, que a certificação é enviada no e-mail,
de vocês. Então, após uma semana, no máximo, a gente envia os certificados, então precisa imprimir através do e-mail. E a gente alerta também que todas essas webs, as gravações, antes de voltar para as perguntas, elas são gravadas e ficam disponíveis no nosso canal do YouTube, o Telesaúde Acre. Então lá nós temos os temas que nós já abordamos, os temas anteriores a essa web, essa inclusive, que mais tardar na próxima semana a gente já posta também. E a gente faz o convite já de antemão que vocês acessem o telesaude.ac.gov, que lá a gente disponibiliza o convite de todas as demais webs, né, quem serão os palestrantes, os temas, além de ficar ligado nas notícias do Telesaúde Acre. Passo agora a bola de novo para as palestrantes, licença. Bom, o Júnior de Rio Branco quer saber com relação aos POPs. O POP nada mais é do que um fluxo de atendimento, de notificação e investigação de cada doença. Todas as técnicas, responsáveis técnicas, quando elas vão para os municípios, elas levam. Recebeu uma suspeita de sarampo, por exemplo, dá lá a suspeita do que é sarampo. O que é que faz? Notifica, coleta, amostra, enfim. Então, isso aí é o básico que vocês já devem ter já em cada município. Mas, a gerente anterior do Núcleo de Vigilância Hospitalar, ela estava solicitando para todas as áreas técnicas a elaboração de um POP mais redondo, mais elaborado, com mais informações. Então, as áreas estavam elaborando seus POPs e encaminhando para a gerente dos núcleos de vigilância, que posteriormente ia encaminhar para as vigilâncias dos municípios. Então, vocês irão receber os POPs das doenças. Cada vigilância de município irá receber os POPs que estão sendo elaborados pela gerência estadual, pelas áreas técnicas estaduais. Mas isso não significa que o município também possa fazer o seu, tá? Para cada unidade de saúde, como que deve realizar esse fluxo de notificação dentro da unidade. O POP é um fluxo de notificação e investigação de agravos e doenças dentro daquela unidade, tá? Com números de telefone, o que fazer, tudo por escrito, para como existe uma rotatividade muito grande, então aquela pessoa que entrou naquele momento vai ver, vai ler, vai se apropriar do conhecimento e já vai executar aquela ação. Então, eu creio que os municípios irão receber, as vigilâncias epidemiológicas de cada município irá receber e estará transmitindo para as suas unidades básicas de saúde, tá, ô Júnior? Então, só complementando o que a Rose falou, então, o POP é simples de fazer. Então, assim, se você quiser também um modelo antes da secretaria enviar para você, no próprio site, nos próprios sites do SVS tem, em outros sites também de outras secretarias tem, porque o procedimento operacional padrão, como a Rose falou, lá tem definição de caso, que é o caso suspeito, caso confirmado, medidas a serem seguidas frente ao caso. Então, a gente observa também o seguinte, às vezes o técnico daquele agravo não está no momento, mas se você, que é de outro agravo, se você pegar o POP, né, Rose? Se você pegar o POP, você consegue dar continuidade àquele agravo, mesmo técnico responsável não estando, porque o que a menina do núcleo de vigilância do hospital estava fazendo, a técnica, era justamente isso. Ela pediu para nós técnicos elaborarmos o POP para que a gente fizesse de uma forma objetiva, mas também de uma forma em que você conseguisse desenvolver, acompanhar e estabelecer todos os procedimentos necessários para atender aquele agravo. Muito obrigada. Por nada, estamos à disposição. Bem, gente, então, em nome da nossa coordenadora geral do Núcleo de Telesaúde, a Mônica Moraes, nosso coordenador de Teleeducação, Dr. Rodrigo Silveira, a gente agradece mais uma vez e lembramos que amanhã nós teremos a nossa próxima web às 3h30